escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como no livro de Mateus, o livro do Salmo não devia começar melhor como bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele, a palavra aquele é um sujeito indevido, ou seja, uma pessoa qualquer, tanto homem como a mulher. Isso é uma receita que Deus deixou para nós. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vemos aqui que no versículo Deus fala aqui dois tipos de pecadores e dois tipos de pecado. Primeiro, andar no conselho dos ímpios. Muitas vezes, irmão, a gente pensa que não, mas nós estamos andando no conselho de muitas pessoas, ou seja, pedir um conselho a alguém, ou andar com algumas pessoas que não é do nosso conhecimento, ou seja, não é da igreja, uma pessoa que lhe ajuda, não é um amigo, né? Para falar a verdade. Irmãos, eu ainda me lembro, dia 23 de maio de 2012, eu ainda me lembro como se fosse hoje, era o jogo do Corinthians, e eu já tinha organizado tudo. Vou para tal canto, os colegas vão para tal canto, bora. E eu trabalhava de cobrador, e uma pessoa no ônibus lotado se levantou lá atrás do ônibus e veio na minha direção. E eu, cobrador, olhei para ela: moça, vai descer aonde? Ela olhou para mim e fez: moço, eu posso lhe dar um abraço? Eu achei até estranho. Eu: pode, pensar. Eu me levantei, quando dei um abraço nela, a mulher já foi com mais de mistério. Aí eu Jesus, que é isso? Todo mundo olhando para a minha cara. Foi o começo que Deus preparou para a minha vida. Aleluia. A mulher olhou para mim e disse: filho, para onde tu vai essa noite? Com quem tu vai essa noite? Um dos teus amigos vai estar no meio do caminho te esperando, com uma arma para tirar a sua vida. Eu olhei para ela assim, eu falei: moça, mas como que eu não tenho nada? Ela fez: o seu não tem nada que incomoda. Se você tivesse alguma coisa, eu garanto que ele não lhe matava, mas o seu nada incomoda. Aí eu fiquei logo com medo. No meu pensamento eu disse logo: não vou para canto nenhum. Mas na mesma hora, Deus é maravilhoso, Ele sabe do nosso pensamento, Ele é onisciente. Aleluia. Ela disse a mim: pode tirar seu pensamento de não ir, pois por onde você vai passar, eu já mandei um anjo para quebrar tudo que está no seu caminho. E não volte, continue, vá para onde você vá. E eu fui, irmãos. Minha alma ficou em casa, só foi só o meu corpo. E eu fui, porque eu disse que não ia, mas Deus falou. Daí foi quando eu comecei a ver e analisar as pessoas que eu andava. Foi aí quando eu comecei a me afastar de Deus, ou seja, não, perdão, me afastar das pessoas para me aproximar de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, muitas vezes, irmão, nós estamos passando e alguém nos chama, às vezes até para falar da vida do irmão, a vida de um vizinho, e tirar a gente do nosso caminho. Que se deter é parar, se deter é ficar parado. Veja, irmão, que aqui tem andar, é o primeiro nível, onde de um crente ele começa a se afastar de Deus. E segundo é se deter, parar na caminhada, desistir daquilo que Deus chamou. Aleluia. Como muitas vezes, irmão, dá vontade da gente dar o barco e se embora.
Mas os planos de Deus não é o da gente, não. Às vezes a gente faz alguma coisa, mas não é do plano de Deus. E veja, irmão, que aqui ele diz se assentar. Se assentar, irmão, significa comunhão. Se assentar na roda dos escarnecedores. O ímpio é aquela pessoa que faz tudo como quer, sem pensar em Deus, vive a vida como ele quer, com a força do seu braço. O pecador é aquele que peca sabendo que está pecando. Jesus, estou pecando, me perdoa, Jesus, mas continua pecando. Já os escarnecedores, irmão, é aquele que zomba do irmão quando está falando em mistério, que olha um mal olhar e depois fica falando porque o irmão chegou e entregou uma profecia. Fica falando quando o irmão recebe a oportunidade e vem aqui falar de Deus. Olha, vai fazer o quê? Nem sabe falar. É mesmo assim. Não se aceitar. Aceitar, irmão, posso dizer que acabou. Quando um crente se senta para falar, ele não é mais crente. Ele não é. Porque o escarnecedor, ele vai zombar de mim e de você. Por estar aqui, por estar falando da palavra de Deus, não vai querer escutar. E vejam que aqui o salmista Davi, ele deixou uma receita. Nada melhor do que o salmo começar com uma receita, irmão. Porque os outros 65 livros da Bíblia, ele fala com cada um de nós. Mas o livro do Salmo, ele fala por nós. Para cada momento da sua vida, se você abrir o livro do Salmo, vai ter a sua vida. Se você está passando por necessidade, vai estar aqui. Quando você quer alguma coisa, você lê o Salmo 40. Quando você ganha uma bênção e agradece a Deus, você lê o Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada me faltará. Para cada momento da sua vida, você pode abrir o livro do Salmo, que ele vai falar. Inclusive, Salmo 126. Ó, como é agradável que os irmãos vivem em união. Aleluia. No versículo 2 ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor, todos conhecem, é a Bíblia. Lê ela. A palavra meditar aqui vem do hebraico sussurrar, ou seja, nós estamos andando e falando aqui no versículo, falando com Deus, sussurrando. Até perguntaram um desse na empresa lá, o menino chegou e olhou para mim: está fazendo o quê? Está falando sozinho? Não, eu estava lendo o Salmo 23 mesmo, falando, Senhor, pastor, nada me faltará dentro do carro. Ou seja, sussurrar e meditar de dia e de noite, todos os dias. Foi como o nosso apóstolo ele fala: se nós tirarmos 10% de 24 horas, vai entregar a Deus é 2 horas e 40 minutos. Às vezes o nosso tempo é corrido. Às vezes eu mesmo chego em casa do serviço, salto do carro, chego em casa, tomo banho, tomo beijo da mulher, vou para trabalhar de novo. Mas eu estou ali, falando com Deus, e quando eu chego em casa, leio um capítulo 2, medito na palavra dele e vou dormir. No versículo 3, como o nosso pastor bem falou, está falando aqui do bem-aventurado é aquele. Essa palavra aquele é o resultado do versículo 3, que ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá os seus frutos. Se você permanecer lendo a palavra, orando, meditando dia e noite, vai chegar o seu tempo de dar o seu fruto. O seu fruto, ele não vai ficar verde a vida toda. Você vai ter que dar o seu fruto, mais cedo ou mais tarde, mas meditando na sua palavra. O versículo do 1 ao 3, ele vai falar do bem-aventurado. Do 4 ao 6, ele já muda, ele já vai falar do ímpio, já vai falar da vida daquela pessoa que não tem Deus no coração, que não está meditando na palavra de dia e de noite. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O versículo aqui ele está bem explícito, está bem explicado para qualquer um. No versículo 5 ele diz: por isso os ímpios não prevalecerão
nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, no dia do juízo, o pecador, o ímpio, ele vai ter um momento de entrar no céu. Porque Deus ainda é tão bom que ainda vai deixar entrar, mas só para ser julgado e ser jogado no lago de fogo. E não prevalecerão nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, aqui na casa do Senhor, aquele que vem adorar, aquele que vem exaltar, que fala em mistério, que pula, que marcha, mas que está em pecado, um dia o seu pecado aparece. Um dia o nosso Senhor, ele vai puxar o tapete, como já foi falado, tirar a capa. Como foi falado, a nossa evangelista falou, glória a Deus que ninguém aqui tem a capa, Senhor, para ser puxado, em nome de Jesus. E aqui, para encerrar, diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse versículo, irmão, ele fala de dois caminhos e de duas pessoas. Dois caminhos é a porta estreita e a porta larga. Aonde a porta larga é mais fácil, você pode cambalear para um lado, cambalear para o outro, mas você consegue ir. E o estreito, como é que passa? Tomara que o estreito seja igual a Moisés, seja estreito, mas para vir a glória de Deus. Aleluia. Para ver ele passando. Glória a Deus. Não um caminho largo, aonde você só vai ter dor, sofrimento, mágoa. Porque naquele grande dia, aqueles que ficarem, eles vão ter pensamento. Porque na passagem do rico e Lázaro, nós podemos ver que Lázaro estava lá, conversando com Moisés, Arão, os profetas. Mas o rico estava lá do outro lado, mas ele tinha pensamento. Ele não pediu para que o anjo tocasse na sua língua com água, ou seja, ele sentiu sede. Ele não ouviu Deus falando com ele, significa que ele vai ouvir. Significa, quando Deus falou para ele, das migalhas que ele não dava, ele não tem pensamento, ou seja, quem estiver lá vai lembrar de tudo. De tudo. É onde vai ter o arrependimento, mas o arrependimento não vai ser mais nada. O que podemos aprender, irmãos, com essa lição? Primeiro, a verdadeira felicidade encontra-se nos princípios da palavra, não nos valores do mundo. Os valores do mundo nós podemos dizer que seja um conselho, que está aqui na palavra. Nós, às vezes, é muito mais fácil nós pedirmos um conselho a alguém do que botar o joelho no chão e pedir ao Senhor. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, quando nós não encontramos alguém, é que nós vamos buscar o Senhor. Que nós possamos nessa noite, irmão, primeiro pensar no Senhor. Aleluia. E depois, quando receber a vitória, que Deus falar, aí sim, procurar alguém para conversar, alguém para desabafar. Por quê? Você já falou com o Pai, ele já resolveu. Você só vai contar o que aconteceu. Amém? Segundo, nos alimentar da palavra, nos dá condições de alimentar os outros. Muitas vezes, irmão, eu saio de casa, quando eu vou trabalhar de Uber, eu leio um capítulo, às vezes um capítulo só, pedindo, Senhor, que eu seja a boca sua, para aqueles que precisam escutar a sua voz. Aleluia. Porque muitas vezes, irmão, você está do lado de uma pessoa, você começa a falar de Deus, a pessoa já se levanta. Eu cheguei na casa da minha mãe, conversando com meus irmãos, rapaz, é tão bom o encontro com Deus, eu gostei tanto de ir, eu quero ir de novo. O é que agora eu não vou mais para curtir, eu vou para trabalhar. Aí meu irmão já olhou assim para mim, ficou calado. E o rapaz, mãe, não é só estar indo para a igreja não, mãe, veja a palavra de Deus, Deus fala assim, assim, assim. Meu irmão já se levantou, ele vai para onde? Deus só fala de Deus, menino. Eu, amém. Tem aquelas pessoas que precisam. Do nada a irmã subiu no carro, conversando comigo. Você é evangélico? Não sou. Irmão, eu estou passando uma dificuldade. E quando a pessoa quer ouvir Deus falar, ele vai falar com você. Ele vai se abrir. E o rapaz, ele perguntou a mim, irmão, eu estou passando por uma necessidade. A minha mulher me deixou. Eu tive que conversar com ela e ela não quer me ouvir.
que é que eu faço? Meu Senhor, me dá uma palavra para dizer a ele. O Espírito Santo falou comigo. Deus falou comigo, eu vou falar para você. Quando você chegar na sua casa, eu cheguei na casa dele e falei: minha casa é grande, a casa do homem linda, grande, sozinho aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vi, Deus falou comigo. Chega em casa, toma um banho, troque de roupa, pegue 2 cadeiras, sente em uma, na outra você chama Jesus, manda ele sentar na cadeira e fale o que você quiser. Desabafa. Aí o homem começou a chorar. Ele: rapaz, eu nunca pensei isso na minha vida. Eu vi você não está conversando comigo, você não está se abrindo. Pronto, se abra para Jesus. Ele vai lhe dar a direção que você quer tomar. E por incrível que pareça, irmão, depois de 2 semanas, eu pego o mesmo rapaz. Ele: irmão, eu não acredito que é o senhor, irmão. Eu mesmo. Ele: oxi, glória a Deus, rapaz, Deus é bom demais. E eu querendo falar com o senhor. Irmão, eu nunca dormi tão bem na minha vida, irmão. Aí eu botei a cabeça para fora e: obrigado, Jesus. Aí ele: irmão, é tão bom, irmão. Obrigado, Jesus. Irmão, às vezes nós conversamos assim, mas é bom. Chama Jesus, conversa com ele. Ele tem a palavra, a direção. Às vezes, muita gente quer escutar a voz do profeta. Mas não, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, procura uma passagem que se encaixe na condição que você está. Procura uma palavra aonde você se encaixa. Eu garanto que em qualquer momento da sua vida você se encaixa na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a sua história está aqui. Só é você procurar e você encontra. E o terceiro, irmão, a terceira lição é: por mais que aos nossos olhos muitos ímpios pareçam felizes, aos olhos de Deus são como as palhas. Feito Asaf, ele olhou para trás e viu os ímpios bem vestidos, comida na mesa, joias, roupa boa, enquanto estava adorando ao Senhor, estava passando por aquele momento, seus familiares exilados, a sua cidade destruída, e ele pensou em desistir. Para você ver que não é só você que pensa em desistir, não é só eu que penso em desistir. O autor, Asaf, ele queria desistir. Mas quando ele entrou na casa de Deus, quando ele veio para a igreja, ele viu a sua riqueza, ele viu a glória do Senhor, ele viu que a riqueza não está nos bens materiais. O ouro e a prata que ele queria não está aqui na terra, está lá no céu. Aleluia. Só esperando o momento da gente subir. Amém, irmãos? Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Agradeço a minha oportunidade, Senhor, que eu possa ser boca de Deus cada vez mais. Eu agradeço a minha oportunidade.